Olá, para quem não conhece ainda, para quem ainda não estava nos seguindo, eu sou a Gabriela Kronbauer, fisioterapeuta pélvica e trabalho com obstetrícia e vim aqui para conversar hoje com vocês sobre as fases da gestação. Hoje o nosso assunto vai ser todo o momento que vocês passam, né, da gestação. Então a gente vai conversar sobre cada momento da gestação, cada situação que acontece, né? Considerando então, né, que a gestação a gente estima que dure mais ou menos 42 semanas, a gente sabe que ela é dividida nesse período em 3 trimestres, né? E por falar nisso, né, guria, sempre é uma dúvida recorrente também das pacientes, que semana que eu tô, né, corresponde a quantos meses. Então agora como dica eu também vou deixar para vocês aqui uma tabelinha que explica aí de quantas a quantas semanas a gente tá no primeiro mês, de quantas a quantas semanas a gente tá no segundo mês, né? E que momento que isso corresponde, a qual trimestre que isso corresponde também. Vou deixar aqui para vocês, podem até printar a tela para não esquecer mais e mandar para os familiares lá quando vocês falam em semanas que não entendem, né? Mas quantos meses que são essas semanas, né? Às vezes essa contagem mudou bastante agora, de uns anos pra cá. Então a gente mudou não, na verdade a gente só calcula em semanas, né? E não mais em meses. Então vocês podem aí enviar para todo mundo que pergunta para vocês, que tem essa dúvida também, para explicar da gestação de vocês. Corpo, né? Durante a gestação, aos poucos a gente vai começando a perceber as modificações. Se a gente for começar lá do início, nos primeiros sinais, a gente já pode sentir o primeiro sinal que muitas vezes muitas mulheres não percebem, mas é a cólica. É o primeiro sinal que o nosso corpo nos dá de que a gente está gestando, né? Já está com um embrião ali colocado dentro do nosso útero. Então a gente precisa já estar atenta a esse sinal, principalmente quando a gente já está esperando, né, que engravide. A gestação ela vai passar e vai trazer muitas modificações, né? Tanto nas nossas articulações, quanto na nossa região íntima ali, toda a parte muscular e as estruturas ósseas também vão se modificar muito, né? Então a gente pode pensar, se a gente pensa na pelve, aqui eu tenho a minha pelve para mostrar para vocês, é uma estrutura oca, né? Não temos nada aqui embaixo. Então, além da gente ter que trabalhar, né, do nosso corpo, ter que trabalhar via hormonal, né, com muita liberação de relaxina, que é um hormônio que vai conseguir fazer essa articulação aqui se movimentar, né, para acomodar esse bebê aqui em cima durante o nosso gestar, né, durante todo esse período que a gente vai estar acomodando o bebê dentro da nossa barriga. A gente também tem que contar com os músculos, né, do assoalho pélvico, que vão estar imediatamente aqui embaixo, nos respaldando e nos mantendo seguras, né, mantendo nossas funções como continência e função sexual dentro da normalidade e também segurando o bebê lá, né, com a nossa rede de apoio. Então a gente vai sentir, né, muitas modificações, muitas eventuais dores, né? Por quê? Porque a gente tem estruturas que precisam se movimentar e se articular nesse curto espaço de tempo que a gente vai ter para acomodar o nosso bebê, né? É bastante modificação para um curto espaço de tempo, então a gente precisa estar atenta a alguns sinais e também estar atenta a algumas coisas que a gente pode fazer, como alguns exercícios bem pontuais e específicos, que eu vou passar para vocês no final desse vídeo, mais umas dicas aqui, para não ter tantas dores e para que não se sintam tão desconfortáveis durante todo esse momento lindo aí, que é a gestação. Se a gente pensar na articulação do quadril, como eu estava falando para vocês, como uma articulação antes de engravidarmos, sempre a gente vai pensar como uma articulação muito rígida, né? A nossa caixa pélvica é uma caixa rígida, a gente tem pouco movimento naturalmente. Porque o que acontece? Atualmente, a gente vive uma vida sedentária, né? Diferente das nossas ancestrais que caminhavam muito, que tinham uma mobilidade muito maior do que a nossa. Hoje a nossa vida basicamente é sedentária. Embora a gente vá na academia, faça exercício físico com uma certa regularidade, nós temos dificuldade de nos movimentarmos a pé, né? A maioria hoje se vai no mercado, vai pegar um táxi, vai pegar um meio de transporte e acaba que não caminha tanto, né? Então a gente vai para o trabalho com meio de transporte, a gente
vai fazer as nossas compras ou vai fazer outras coisas normalmente com meio de transporte, são poucas as mulheres que utilizam essa articulação com uma frequência que as dê mobilidade de fato. Então, a fisioterapia vem muito com esse olhar, né? Para que a gente possa desenvolver uma mecânica pélvica um pouco mais adequada para o momento do parto, né? E embora as pacientes que vão optar por uma cesárea também vão sentir esses desconfortos, porque vocês entendem que o nosso corpo, ele não entende o que a gente escolheu. O nosso corpo, ele vai trabalhar para acomodar o bebê bem dentro da gente, bem dentro da nossa caixa pélvica, e ele não vai saber qual é a nossa opção lá com 39 ou 40 semanas, né? E nem precisa, porque a gente tem recurso o suficiente para trabalhar ele e para dar esse conforto durante todo o período da gestação. Então, as dores articulares, elas são extremamente comuns, né, gurias, durante o período da gestação. Por quê? Vários motivos, né? Nossa barriga, toda a nossa caixa torácica aqui tem que se adequar, né, ao bebê, ao útero evoluindo, ao bebê ocupando todo o espaço dos outros órgãos, né, diminuindo o tamanho dos outros órgãos que acabam tendo que se acomodar um pouquinho diferente para o bebê poder ter o espaço dele, né? Então, o que a gente sabe que acontece, assim, né, já garantidamente, a nossa coluna sofre também, né, uma articulação muito forte, muito rígida, né, que normalmente se mantém no lugar. Durante a gestação, ela tem que ceder obrigatoriamente também espaço, né, para o bebê e também para a gente acomodar de novo a nossa caixa pélvica, né. Então, a gente sabe que as dores lombares, né, as dores articulares mais da região lombar para baixo, né, para as pernas também, são muito comuns, essencialmente no final da gestação. Eu diria que do terceiro trimestre em diante, né, que é o último que a gente acaba vivendo. Pelo peso também que a gente acaba adquirindo ao longo desse trajeto, né. Então a gente também pode fazer algumas medidas aí de prevenção para que essas dores diminuam. Eu vou deixar para vocês aqui, gurias, para finalizar esse vídeo, 5 dicas de movimentos e de situações do dia a dia que eu tenho certeza que todas vocês passam ou vão passar ainda e que vão facilitar bastante a vida de vocês, tá bom? Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar.